deixa eu te fazer uma pergunta. Vou pegar esse gancho agora. Agora eu estou preparadíssimo. Tá ponto de bala? É, ponto de bala. Existem A próstata certas tá pessoas- grande. É. Os 40 ml tá... Tá no limite. Não, a gente... Existem certas pessoas que falariam que um dos problemas do Brasil é que não passou por guerra. Embora a gente tenha passado pela Segunda Guerra, a gente nunca de fato passou por guerra. A Guerra do Paraguai, embora existia de fato, não só faz um bom tempo, 150 anos por baixo, como também foi um espanque no sentido militar. No final, foi um espancamento no final das contas. Ruanda passou por guerra, né? Exato. Eu acho que essas coisas assim, Isso. Também assim, tem umas coisas meio mecanicistas. Primeiro parece assim que a gente foi uma história totalmente pacífica, uma bonomia. Não foi. Não, Várias guerras internas. Várias guerras internas, A gente é um país violentíssimo. A gente não é o país do futebol, a gente é o país do homicídio. Um em cada 8 homicídios do mundo são no Brasil. A gente é da degola há muito tempo. Não tem cangaço, o diabo. Essa coisa do o Brasil cordial é uma coisa do Sérgio Buarque de Holanda mal interpretada pra caralho, porque o cordial dele era coisa a ver com o coração. Com o coração, a emoção, não tem a ver com bondade, que é o Brasil, tudo bem, chocolate cumprimenta, né? Tudo bem. Não é essa cordialidade, a cordialidade era outra. Então, quando você tem a gente é sanguíneo pra cacete em todos os sentidos, entendeu? Então, quando essa ideia de que você precisa passar por uma convulsão para mudar, pode ser. Depende de onde você está falando. Que nem assim, quando o nego escolhe colonizador. Se a gente não fosse os portugueses, fosse o holandês, tu ia ser o Suriname. Entendeu? Entendeu? Assim, depende do que você está falando, entendeu? É a mesma coisa que você... eu acho esse negócio de escolher colonizador é que nem escolher macho, não é para mim. Tem que dizer que escolhe. Entendeu? Eu queria um cara que me protegesse. Não é para mim, entendeu? Assim, então, qual é a questão dali, que eu acho que primeiro que a gente raciocinasse, se a gente tivesse uma guerra, a gente teria, eu acho que assim, os Estados Unidos passou por uma guerra civil purgadora, que deu alguns frutos da federação, a coisa da Carta Magna, aí sim, da coisa assim, vamos fazer o seguinte, o que é que a gente consegue consensualizar na situação? Tá bom, chega, agora vai você. Vamos lá, tem primeiro a liberdade de expressão, o Estado tem que ser contido, que segue o fluxo. A gente que é o contrário, a gente tem a segunda maior Constituição do mundo, que a profissão do radioisótopo, o operador de radioisótopo, profissão. A gente começou, a gente fragmentou, a gente tem uma coisa assim que o grupo de pressão é muito mais importante do que a nação. Não existe mais ninguém que pense, a coisa mais assim macro que não consegue pensar é a Zona Franca de Manaus, a PEC da enfermagem, o cacete. Ninguém está... Você tem aí as contas públicas explodidas, os déficits todos que a gente tem, e, ao mesmo tempo, você está sempre voltando atrás, porque os poucos avanços que teve, que é o marco do saneamento, o teto de gastos, isso não é só questionável, como o Lula falou que ia explodir o teto de gastos, o Bolsonaro, não, deixa que eu faço primeiro, não precisa se dar esse trabalho, eu explodo antes. Então você tem assim essa obsessão em caminhar para o lado e muito mais vezes para trás, e esse vício nas guinadas de 360 graus, eu acho que nos torna, ao mesmo tempo, assim, lentos, né? Sem movimento, aparente tanto assim, embora eu acho que teve, óbvio que teve alguns avanços, alguns não, bastante. E, ao mesmo tempo, assim, convulsionados. Entendeu? Você é um país violento, você tem precariedades graves, você tem obviedades imensas que a gente precisa lidar, do gasto público, das necessidades, e você tem uma bonomia em relação a isso também. Você tem uma coisa assim meio empurrando enquanto der. Eu acho que tem um momento que não vai dar.
Eu me pergunto até onde isso tem método. Assim, método no sentido de... história. É porque assim, manter essa merda do jeito que tá. Porque, olha só, a gente tava falando do Supremo agora, e o Supremo, ele, teoricamente, ele Isso vai... depois das eleições no ar, né? Ou já tá indo... Não, você vai preso. não, só depois. Nós vamos preso não, mesmo, velho. Só não vamos dar tiro em ninguém. O resto nós vamos, velho. Não assim, fale pelos outros. Não, nós vamos. Você não vai dar tiro. Você vai junto comigo, velho. Eu quero jogar granada. Não bote palavras na minha boca. Nós estamos tudo juntos. Você não vai dar tiro. O negócio é jogar granada. mas assim, eu vou jogar almôndegas. Sacos de bosta. tacar cocô, famoso tacar cocô. Tacar cocô era Tacar legal. cocô. Então, assim, o Supremo teoricamente funcionaria quando existe alguma dúvida em relação à interpretação da Constituição. Para todo o resto, a Constituição está lá para ser seguida. Mas a e Constituição não permite tudo o resto. Tudo está dentro da Constituição. Até onde tem método isso de você ficar questionando para você sempre tá em função de uma judicialização, alimentando todo um processo judiciário e de advogados? Existe um método? Eu não acredito em método. Sabe por quê? Porque método parece um pouco quase Godfather, assim, quase vizinho da teoria de conspiração. Eu acredito em hábito. Assim, eu acho hábito uma coisa que explica mais hábito, vício, inércia, Perfeito. História. Sempre foi assim. Tudo explica mais do que um grande pensamento. Até porque eu acho que a gente não tem grandes pensamentos há muito tempo. A gente é muito mais envolvido por mediocridade e inação do que por uma grande mente. Eu me lembro assim, que todo mundo falava assim, mas a Globo era meio essa coisa. Sim. Globo. Essas coisas que meio unem o Brasil, né? Globo, Moro e Jesus Cristo. Então, os dois lados odeiam a Globo, odeiam o Moro e amam Jesus Cristo. Não, os dois lados não. A galera não ama. Tem um lado que não ama Jesus Cristo. Sim, mas é muito pouco. Ali é uma galera muito pequena. Tem religiosidade suficiente para se odiar uma facção ou outra, mas não o suficiente para se amar, né? Então essa é a religião do Brasil. Amava-os o outro como... Não. Que é outra coisa filosófica interessante, que o Sartre fala que o inferno são os outros. No Brasil, o outro não existe. Você chega numa praia no Brasil, menos coisa que a política. O camarada, eu já vivi isso várias vezes, eu tenho uma casa no sul da Bahia, que era uma praia calma, até o advento da JBL, da caixinha de Bluetooth. O cara bota um som do seu lado, ele não quer te sacanear. Ele não te viu. Você não está nem aí. Você não existe. Você não existe, ele não percebeu você. Eu sei, porque eu faço essa interlocução, que eu estou lá embaixo da minha amendoeira, o camarada vem com aquela... e ninguém ouve alto coisas que você gosta, né? Assim, mas independente de gostar, eu não queria ouvir o vento, queria ouvir o mar, o cacete. Aí você chega assim, pô, meu irmão, é o seguinte, nada contra você ouvir sua música, posso eu não ouvir? Aí o cara disse assim, tem uma resposta que é bastante, a praia é sua? Aí eu falei assim, claro que não, se fosse minha eu jogava um cachorro em cima de você. Te dava Já estava resolvido, se fosse minha estava resolvido. Você já estava fora daqui. Pegar o fuzil do Roberto Jefferson. Assim, aí outra coisa que eu quero assim, a praia é pública, né? Assim, por isso mesmo, entendeu? Por isso mesmo. É exatamente por isso, filho. Você é pública que é de todo mundo, não é sua. Então, assim, e que eu teve uma vez que eu estava lá, que na minha person, na minha não, da galera lá da onde eu vou no sul da Bahia, aí chegou uma galera de quadriciclo, não sei o que, coisa, aí chegou um funcionário, ele chegou, não sabe o que é, que a gente pede para não andar com carro, motor aqui, que tem criança, na faixa de areia, não sei o que, aí chegou uma senhora assim, falou assim, meu filho, eu sou advogada, a praia é pública, eu faço o que eu quiser. Aí eu levantei assim, só curiosidade, qual foi a faculdade? Eu já quero saber, né? Porque a senhora falou alto, eu ouvi e eu fiquei curioso. Qual foi a faculdade? Porque a esfera pública, a senhora pode muito menos do que na privada. Eu vou dar um exemplo à senhora. O público é só que você for autorizado. Se a senhora fizer cocô na sua sala, a senhora é porca. Aqui não pode. Se a senhora trepar na sua sala, o problema é seu, aqui não pode. Então, no público, não é quando você faz o que quiser. No público é o lugar do consenso. Assim, por isso que eu quero saber qual foi a faculdade. Entendeu? Onde foi que você aprendeu isso? Onde é que você aprendeu isso? Entendeu? Porque a pessoa, além de falar, a pessoa pode falar mal bobagem que queira, mas começando que
eu sou advogado, eu já fiquei curioso. Eu Eu não sou advogado e sei que ela está errada. Então, Mas você vê, uma ideia bem... Foi no Rio de Janeiro isso? Na Bahia, sou da Bahia. Foi na Bahia, então esquece o que eu ia falar. Mas o que Cara, Bahia e o Rio de Janeiro é a mesma coisa. As duas foram capital do Brasil. Boa, as duas são a mesma coisa. Mas uma ideia aristocrática que eu fiz direito. É então eu tenho uma posição. Cara, vamos lá. eu posso lhe Brasília. dizer. Eu fiz show em Brasília, do Teatro Nacional de Brasília, que nos anos 90 a gente fez alguns shows lá. Primeira cena, muito engraçado, que na parte dos bastidores tinha uma cafeteria para os artistas. 9 funcionários para servir com cafezinho lá naquela época. E tinha um porteiro que era carioca. E o cara estava não sei quantos anos em Brasília, e o cara falou, adoro vocês, não sei o quê. O cara falou assim, e a gente foi muitas vezes a Brasília, que todo porteiro odeia Brasília, que é o negócio da carteirada. E o cara recebe uma ordem da porra do dono, aí o cara fala assim, é o lugar da carteirada. Todo mundo, você quer conhecer Brasília, conversa com o porteiro. Os caras não suportam, porque os caras levam assim, você toda sabe com quem hora você está falando, na cara. Não sabe o que está falando 10 vezes por dia.